Olá, seja bem-vindo ao canal da LS Advogados. Vamos conversar um pouco sobre as mudanças drásticas e os riscos reais que envolvem a fiscalização do Pix e das movimentações bancárias agora em 2026. Este é um assunto que tem gerado muita preocupação e confusão, mas hoje vamos colocar os pingos nos is e explicar exatamente como você deve proteger o seu patrimônio. Antes de continuarmos, eu gostaria muito de saber a sua opinião. Você acha que a Receita tem feito um trabalho bom ou ruim rastreando movimentações para a malha fina? Fora isso, comente aqui embaixo a sua dúvida ou a sua história, pois estamos sempre atentos e sempre que podemos, respondemos a todos os comentários, para ajudar nossa comunidade a entender melhor os seus direitos. Neste encontro de hoje, vamos detalhar como a inteligência artificial da Receita Federal passou a operar de forma implacável sobre o cruzamento de dados, transformando o Pix em uma das principais ferramentas de autuação fiscal do país. Uma informação que você precisa ter em mente agora mesmo é que a malha fina não é mais algo que acontece uma vez por ano após a sua declaração. Em 2026, a fiscalização tornou-se em tempo real. Isso significa que uma inconsistência detectada hoje pode gerar um bloqueio ou uma notificação em pouquíssimos dias. E o que é pior, com multas que podem consumir quase todo o valor da transação se você não souber como se defender. O cenário de invisibilidade financeira acabou e quem não se adequar a essa nova realidade corre o risco de ver economias de uma vida inteira serem drenadas por punições administrativas pesadíssimas. A grande mudança que marca este ano de 2026 é o fim definitivo da era em que se acreditava que pequenas transações eletrônicas passariam despercebidas pelo governo. O foco da Receita Federal agora é o que chamamos de monitoramento estrutural e sistêmico. Para que você entenda a gravidade, imagine que o governo brasileiro hoje possui um dos sistemas de processamento de dados mais potentes do mundo, superando até mesmo muitos países desenvolvidos. Esse sistema não dorme e não comete erros de cansaço. Ele está programado para identificar padrões. Se você é um aposentado que recebe uma ajuda de custo de um filho ou um pequeno empreendedor que vende produtos de forma informal, saiba que o rastro digital que você deixa é a prova que o fisco utiliza para presumir que você tem uma renda maior do que a declarada. O perigo real não é uma taxa fixa sobre o Pix, mas sim a multa de 75% sobre o imposto que eles calculam que você deveria ter pago e omitiu. É uma situação revoltante, especialmente quando pensamos em quem já contribuiu a vida inteira e agora tenta apenas complementar a renda para sobreviver. Mas o leão não tem sentimentos e a máquina busca arrecadar cada centavo possível. A engrenagem da fiscalização moderna funciona através de um mecanismo chamado cruzamento de dados de fontes múltiplas. Antigamente, a Receita Federal dependia muito do que você escrevia na sua declaração de imposto de renda de pessoa física. Hoje, a declaração é apenas a última peça de um quebra-cabeça que já está montado. As instituições financeiras, os bancos digitais, as corretoras de criptomoedas e até mesmo as administradoras de cartões de crédito são obrigadas por lei a enviar relatórios detalhados sobre o seu comportamento financeiro. Quando você faz um Pix, essa informação não fica apenas entre você e quem recebeu. Ela passa por uma centralizadora que reporta movimentações acima de certos patamares. O limite de R$5.000 mensais para pessoas físicas e R$15.000 para pessoas jurídicas, que muitos acham ser uma margem de segurança, é na verdade um filtro de prioridade. Isso não significa que valores menores não sejam rastreados. Significa apenas que, ao atingir esses valores, o seu nome entra em uma lista de análise automática prioritária.
É muito importante desmistificar a ideia de que o governo vai cobrar 27,5% de imposto em cada Pix que você fizer acima de R$ 5.000. Isso é uma interpretação errada que circulou de forma alarmista. O que acontece, na verdade, é muito mais perigoso por ser silencioso. Se você movimenta, por exemplo, R$ 10.000 por mês via Pix, mas declara para a Receita Federal que ganha apenas 2 salários mínimos, o sistema de inteligência artificial vai apontar uma discrepância. A lógica do fisco é simples e cruel. Se você gasta ou movimenta 10 mil, é porque você ganhou 10 mil de alguma forma. Se você não declarou a origem desse dinheiro e não pagou o imposto sobre ele na época certa, a Receita Federal faz o que chamamos de lançamento de ofício. Ela calcula o imposto devido sobre essa diferença, que pode sim chegar à alíquota de 27,5%. E sobre esse valor do imposto, ela aplica a multa de 75%. Perceba que a conta fica astronômica muito rápido. O contribuinte acaba pagando o imposto atrasado, a multa pesada e os juros baseados na taxa Selic, que é a taxa básica de juros da nossa economia. Nós precisamos falar sobre a presunção de omissão de rendimentos, que é o conceito jurídico mais perigoso para o cidadão comum neste cenário de 2026. Na maioria dos processos legais, a pessoa é inocente até que se prove o contrário. No direito tributário brasileiro, ocorre o que chamamos de inversão do ônus da prova. Se o governo encontrar dinheiro na sua conta que não condiz com sua renda declarada, ele presume que aquele dinheiro é lucro ou rendimento tributável. Ele não precisa provar de onde o dinheiro veio. Você é quem tem a obrigação de provar que aquele valor não é tributável. Se você recebeu um empréstimo de um parente e não tem um contrato assinado, ou se vendeu um móvel usado e não guardou o recibo, para a Receita Federal aquilo é renda escondida. É uma posição de extrema vulnerabilidade para o cidadão. E é por isso que a organização documental se tornou a única armadura eficiente contra o leão. Para os nossos aposentados e pensionistas, a situação é ainda mais delicada e, de certa forma, injusta. Muitas vezes, o idoso recebe valores via Pix para pagar despesas da casa que são rateadas entre os familiares, ou recebe de volta um dinheiro que emprestou para o neto. Se essas movimentações se tornarem constantes e ultrapassarem o limite de R$ 5.000 no mês, o alerta vermelho será aceso. O sistema não sabe que aquele dinheiro é apenas uma movimentação familiar sem intuito de lucro. Ele vê um CPF recebendo depósitos recorrentes e classifica aquilo como atividade econômica não declarada. É inadmissível que pessoas que já sofrem com o baixo valor das aposentadorias tenham que viver com medo de serem punidas por organizarem suas finanças familiares de forma digital. Por isso, a recomendação é que toda e qualquer transferência de valor relevante seja acompanhada de uma mensagem clara no campo de descrição do Pix, como, por exemplo, reembolso de despesas domésticas ou devolução de empréstimo familiar. Embora isso sozinho não substitua a necessidade de provas mais robustas se houver uma fiscalização profunda. Vamos detalhar as multas para que não reste nenhuma dúvida sobre o tamanho do prejuízo. A multa básica, como já mencionamos, é de 75% sobre o valor do imposto não pago. No entanto, se o auditor fiscal entender que houve dolo, ou seja, intenção deliberada de enganar o governo, ou se ele identificar sinais de fraude e simulação, essa multa dobra e passa para 150%. Em casos onde o contribuinte se recusa a prestar informações ou tenta obstruir a fiscalização, não respondendo às notificações dentro do prazo de 30 dias, a punição pode chegar a inacreditáveis 225% sobre o valor do imposto. É uma escada de punições que visa sufocar financeiramente quem tenta operar fora das regras. E não se engane, achando que por ser um valor pequeno, eles não virão atrás. A automação permite que a Receita Federal emita milhares de notificações simultâneas para valores que antigamente não compensariam o esforço de um fiscal humano.
Outro ponto crucial de 2026 é o funcionamento do Cadastro Imobiliário Brasileiro, o famoso CIB. Este sistema integrou todas as informações de cartórios e prefeituras com a base de dados da Receita Federal. O que isso tem a ver com o Pix? Tudo. Muitas pessoas alugam imóveis e recebem o aluguel via Pix sem declarar, usando os chamados contratos de gaveta. O CIB agora permite que o governo saiba exatamente quem é o proprietário de cada imóvel e quem está morando lá através de dados cruzados com empresas de energia elétrica e saneamento. Se o imóvel está ocupado por um terceiro e o proprietário não declara rendimento de aluguel, o sistema cruza o valor de mercado daquele aluguel com os PIX recebidos pelo proprietário. A autuação aqui é quase certeira e pode retroagir aos últimos 5 anos. Isso significa que uma economia feita ao não declarar um aluguel de R$2.000 pode se transformar em uma dívida de mais de R$100.000, quando somamos imposto, multa de 75% e juros acumulados de meia década. A inteligência artificial da Receita Federal também aprendeu a identificar o que chamamos de estruturação de operações, ou no termo em inglês, smurfing. Isso acontece quando alguém, sabendo dos limites de R$5.000 ou R$15.000, divide uma grande transferência em várias pequenas transferências para tentar fugir do radar. Por exemplo, em vez de transferir R$10.000 de uma vez, a pessoa faz 5 transferências de R$2.000 em dias diferentes ou para contas diferentes. Os algoritmos atuais são especialistas em detectar esse comportamento. Eles agrupam as transações por proximidade de data, por relação entre os envolvidos e por recorrência. Tentar enganar a inteligência artificial com técnicas manuais de divisão de valores é, hoje, uma das formas mais rápidas de atrair uma fiscalização detalhada para sua conta. Pois o sistema entende isso como um indício claro de má-fé e tentativa de ocultação. Você deve estar se perguntando o que pode ser usado como prova se o leão bater à sua porta. A Receita Federal exige o que ela chama de documentação hábil e idônea. Isso significa que não basta a sua palavra, e não basta um simples extrato bancário onde aparece um nome qualquer. Para provar que um Pix recebido não é renda, você precisa de lastro. Se foi uma venda de um bem usado, você deve ter um recibo assinado, se possível com firma reconhecida, ou anúncio da venda em alguma plataforma digital. Se foi um empréstimo, é fundamental ter um contrato de mútuo, que é um documento simples onde se registra que a pessoa emprestou para a pessoa B o valor X, para ser devolvido em tal data, sem juros ou com juros combinados. Mesmo que seja entre pai e filho, esse papel é o que salva o seu patrimônio de uma multa de 75%. A falta de formalidade nas relações financeiras dos brasileiros é o maior banquete para a fiscalização tributária neste ano de 2026. É revoltante perceber que o cidadão comum, que trabalha e já paga impostos embutidos em tudo que consome, desde o arroz até a energia elétrica, ainda precise carregar o fardo de ser um gestor documental profissional para não ser assaltado legalmente por multas desproporcionais. Mas, infelizmente, a realidade imposta pelo Estado é esta, e ignorá-la não fará o problema desaparecer. A reforma tributária que está sendo implementada traz consigo uma promessa de simplificação, mas no curto prazo, o que vemos é um aumento sem precedentes no controle sobre o fluxo de caixa de cada indivíduo. O objetivo final é o que os técnicos chamam de conformidade total, onde o governo sabe exatamente quanto você ganha e quanto você gasta em tempo real, eliminando qualquer espaço para o que eles chamam de economia informal, mas que muitas vezes é apenas a economia de sobrevivência do povo brasileiro. Precisamos tratar também da taxa Selic e do seu papel como um multiplicador de dívidas. Muitas pessoas, ao receberem uma notificação,
pensam em deixar para resolver depois ou entrar na justiça para protelar. O problema é que a multa de 75% é apenas o começo. Os juros de mora são calculados com base na Selic, e no Brasil, esses juros costumam ser muito altos. Quando você demora 2 ou 3 anos para resolver uma pendência tributária, o valor original da dívida pode dobrar apenas por causa dos juros. É um efeito de bola de neve que consome bens, veículos e até imóveis se houver uma penhora judicial. Portanto, a estratégia de ignorar o problema é a pior possível. A rapidez na resposta e na regularização, muitas vezes buscando a redução da multa para 50% através do pagamento imediato após a notificação, acaba sendo o caminho menos doloroso. Existe também uma preocupação muito grande com as contas de pessoas jurídicas, especialmente os microempreendedores individuais, os famosos MEAs. Muitos MEAs misturam a conta pessoal com a conta da empresa, recebendo Pix de vendas na conta de pessoa física ou pagando contas pessoais com o dinheiro da empresa. Em 2026, esse comportamento é um convite ao desastre. A Receita Federal tem ferramentas específicas para identificar a confusão patrimonial. Se você é MEI e recebe Pix de clientes na sua conta pessoal, você está correndo o risco de ser tributado como pessoa física, onde as alíquotas são muito maiores do que no regime do MEI. Além disso, a multa de 75% sobre a diferença de imposto será aplicada sem piedade. A separação total das contas e o uso do Pix exclusivo para cada finalidade é uma regra de ouro que não pode ser quebrada. Falando agora sobre os gastos no cartão de crédito. Este é outro braço forte da fiscalização. As operadoras de cartão informam mensalmente o valor total das suas faturas. Se você tem uma fatura de R$10 mil todos os meses, mas declara que ganha R$3 mil, a conta não fecha. O sistema de inteligência artificial deduz imediatamente que os outros R$7 mil estão vindo de uma fonte de renda não declarada. Mesmo que você use o cartão para comprar coisas para terceiros e eles te paguem depois via Pix, se você não tiver como provar essa dinâmica, o fisco considerará que toda a movimentação do cartão é baseada em renda sua. É por isso que aconselhamos evitar ao máximo emprestar o nome ou cartão para outras pessoas, pois o risco tributário fica todo concentrado no dono do cartão. Em 2026, o cerco também se fechou para quem movimenta valores em aplicativos de apostas e jogos online. As empresas desse setor agora são obrigadas a reportar ganhos e fluxos financeiros dos usuários. Muitas pessoas ganham valores significativos e acreditam que, por ser um ganho de jogo, não precisa ser declarado. Isso é um erro gravíssimo. Qualquer acréscimo patrimonial deve ser reportado e, dependendo do valor, tributado. O Pix facilitou muito a entrada e saída de dinheiro dessas plataformas, mas também criou o rastro perfeito para a Receita Federal identificar quem está lucrando e não está dividindo o bolo com o Estado. As multas aqui seguem o mesmo padrão rigoroso e podem transformar um prêmio de sorte em uma dívida de azar. Para quem realiza compras e vendas de veículos de forma frequente, o cuidado deve ser redobrado. O sistema de registro de veículos está totalmente integrado com a movimentação bancária. Se você compra um carro por R$50 mil e vende por R$60 mil 2 meses depois, e essa diferença de R$10 mil entra na sua conta via Pix, isso caracteriza ganho de capital. Se você não emitir a guia para pagamento do imposto sobre esse lucro e não declarar a operação, a multa de 75% sobre o imposto devido será aplicada quando a inteligência artificial cruzar o registro de transferência do veículo com o seu extrato bancário. O leão está de olho não apenas nos grandes negociantes, mas em cada pequena transação que gere lucro. A ideia de que o Brasil é o país da impunidade no campo tributário está morrendo rapidamente. A tecnologia inverteu o jogo em favor do Estado. O governo agora possui o que chamamos de Big Data tributário.
Eles conseguem analisar comportamentos de consumo, viagens internacionais, padrões de moradia e até o círculo social de movimentações financeiras. Se você recebe Pix frequentes de pessoas que estão sendo investigadas por irregularidades, você pode entrar no radar por associação. É uma rede de monitoramento que lembra muito o que vemos em filmes de ficção científica. Mas é a realidade do sistema tributário brasileiro em 2026. Por isso, a transparência e a correção na prestação de contas tornaram-se questões de sobrevivência financeira. Outro aspecto importante é a fiscalização estadual e municipal. Não é apenas a Receita Federal que tem acesso a esses dados. Através de convênios de cooperação técnica, as secretarias de Fazenda dos estados e as prefeituras também estão utilizando o cruzamento de Pix para fiscalizar o ICMS e o ISS. Isso afeta diretamente quem presta serviços ou vende mercadorias de forma autônoma. Um profissional de beleza que recebe por seus serviços via Pix pode ser autuado pela Prefeitura por não pagar o Imposto sobre Serviços e pela Receita Federal por não declarar a renda de pessoa física. É um ataque em duas frentes que pode inviabilizar o pequeno negócio se não houver um planejamento e uma formalização mínima. Diante de tudo isso, você deve estar se perguntando: então, eu não posso mais usar o Pix? A resposta é clara: você deve usar o Pix, pois é uma ferramenta fantástica de agilidade e economia. O problema não é o Pix em si, mas a falta de preparo para lidar com o rastro que ele deixa. O uso consciente envolve entender que cada transação é um documento público perante o fisco. A proteção do seu dinheiro passa por 3 pilares fundamentais: organização, formalização e declaração. Se você recebe dinheiro que não é seu, como um rateio de conta de restaurante, tente fazer com que isso fique claro. Se você recebe valores de atividade profissional, considere abrir uma empresa, mesmo que seja um MEI, para pagar menos impostos de forma legal e ter uma contabilidade organizada. A indignação que sentimos ao ver o governo apertar tanto cerco sobre o cidadão, enquanto muitas vezes desperdiça os recursos arrecadados, é legítima. Para um aposentado que conta cada centavo para comprar remédios e manter a casa, saber que uma transferência de um filho pode gerar uma dor de cabeça com a Receita Federal é de tirar o sono. É um sistema que parece desenhado para punir quem tenta ser honesto e organizado. Por isso, não cansamos de repetir que a informação é o seu maior patrimônio. Saber onde estão as armadilhas permite que você caminhe com mais segurança. O medo não deve te paralisar, mas sim te motivar a organizar suas notas fiscais, seus recibos e seus contratos. Nós estamos entrando em uma era onde o sigilo bancário, na prática, não existe mais para fins fiscais. O Estado já sabe o que você tem e o que você movimenta. A única coisa que ele espera agora é que você cometa um erro na sua declaração, para que ele possa aplicar a multa de 75%. O objetivo do sistema de inteligência artificial não é necessariamente te prender, mas sim te multar. A multa é uma fonte de receita rápida e garantida para o governo. Eles preferem que você erre e pague a multa do que você acerte e pague apenas o imposto devido. É uma mentalidade arrecadatória que exige do contribuinte uma atenção redobrada. Sempre que houver uma dúvida sobre uma movimentação grande que você pretende fazer, como a venda de um imóvel ou a partilha de uma herança, não tome nenhuma atitude antes de consultar um especialista. O valor que você gasta com uma consultoria jurídica ou contábil preventiva é uma fração mínima do que você perderia em uma autuação fiscal. O advogado tributarista consegue enxergar riscos que o leigo nem imagina e pode orientar a forma correta de documentar a operação para que ela seja blindada contra as presunções da Receita Federal. Lembre-se que o auditor fiscal é treinado para encontrar brechas na sua defesa. Sua documentação precisa estar impecável. Neste contexto de 2026, também é fundamental acompanhar as janelas de oportunidade para regularização. Eventualmente,
O governo abre programas de anistia ou de conformidade voluntária, onde é possível declarar bens e valores omitidos, pagando uma multa reduzida e evitando processos criminais por sonegação. Se você sabe que tem pendências de anos anteriores, fique atento a esses programas. É melhor pagar uma multa menor agora, de forma voluntária, do que ser pego pela inteligência artificial e ter que pagar os 225% de multa agravada. A regularização proativa é sempre vista com melhores olhos pelas autoridades do que a descoberta forçada pela fiscalização. A questão das doações também é um ponto de muita confusão. Muitos acreditam que doação entre familiares é isenta de qualquer imposto e não precisa ser declarada. Isso é apenas parcialmente verdade. Existe o imposto estadual chamado ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Cada estado tem o seu limite de isenção. Se você faz um Pix de valor elevado, como doação para um filho, e não declara isso corretamente, tanto a Receita Federal quanto a Secretaria de Fazenda do seu estado podem vir atrás da parte deles. A multa de 75% pode ser aplicada pela Receita por emissão de informação que alterou sua variação patrimonial. Mesmo doações precisam de um rastro documental, como uma escritura pública de doação ou um documento particular registrado, dependendo do valor. Outro cenário comum, que gera autuações em 2026, é o uso de contas de terceiros para receber valores próprios. Isso é o que o fisco chama de interposição de pessoas, popularmente conhecido como usar laranjas. Às vezes, a pessoa faz isso sem maldade, apenas para ajudar um amigo que está com a conta bloqueada ou para centralizar recebimentos. No entanto, para a Receita Federal, isso é um sinal clássico de fraude e tentativa de ocultação de receita. Tanto quem empresta a conta quanto quem recebe o valor podem ser punidos. O dono da conta terá que justificar a origem de um dinheiro que não é dele e, se não conseguir, pagará imposto e multa sobre aquele valor como se fosse renda sua. Nunca, sob hipótese alguma, permita que sua conta bancária ou seu Pix sejam usados para movimentar dinheiro de terceiros cuja origem e destino você não tenha controle total e comprovação documental. A era da transparência total exige uma mudança de mentalidade. O que antes era resolvido com uma conversa ou um ajuste manual, agora é processado por algoritmos. Se o algoritmo encontrar um erro, a notificação será gerada. Não existe mais aquele espaço para o jeitinho ou para a esperança de que o fiscal não vá ver. Ele vai ver, porque ele não é uma pessoa, é um código de computador processando dados em alta velocidade. E esse código não aceita desculpas sentimentais. Ele aceita apenas documentos idôneos que comprovem a legalidade da transação. É duro dizer isso, mas a organização financeira pessoal tornou-se uma questão de defesa de direitos fundamentais. Para finalizar nossa conversa de hoje, quero reforçar que o ideal é sempre procurar um advogado especialista para tirar dúvidas e entender melhor como buscar seus direitos ou preservar provas. A legislação tributária brasileira é uma das mais complexas do mundo e muda constantemente. O que era verdade em 2024 pode não ser mais em 2026. Consultar um advogado antes de tomar qualquer atitude referente a seus direitos, antes de realizar uma grande movimentação financeira ou logo após receber qualquer tipo de notificação da Receita Federal, é sempre a única garantia de que seus direitos serão preservados e que você não pagará nem um centavo a mais do que o estritamente devido por lei. Proteger o seu patrimônio é proteger o seu futuro e o da sua família contra as garras de uma fiscalização que se tornou digital, automática e extremamente severa. Fique atento, organize seus documentos e não deixe que a falta de informação transforme seu suado dinheiro em multas para o governo. Esperamos que essas informações tenham sido úteis
e que ajudem você a navegar com mais segurança neste novo cenário financeiro que estamos vivendo. Procure sempre orientação profissional e proteja-se contra surpresas desagradáveis do leão.